Seja bem-vindo a mais um dia do ciclo de conferência em homenagem ao centenário da revista Ordem. É um prazer recebê-los, inclusive para aqueles que nos viram na gravação posteriormente. A palestra de hoje é com o professor Oriomar Skalinski Júnior. O título da palestra, da conferência, é Alceu Moroso Lima e a renovação da pedagogia católica no Brasil, princípios pedagógicos nas páginas da revista Ordem, 1936. Vou fazer uma breve apresentação do professor e depois passar a palavra ao mesmo. Oriomar, ele teve toda a sua formação acadêmica na Universidade Estadual do Maringá, a graduação em psicologia, o mestrado e doutorado em educação, né? Hoje ele é professor do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde também integra o grupo de pesquisa História, Intelectuais e Educação no Brasil e no contexto internacional. Ele é autor de diversos artigos sobre intelectuais católicos e educação no Brasil, né? Pelo que eu pude averiguar, ele se detém na primeira metade do século XX, e ele também é autor de um livro intitulado Alceu Moroso Lima e a Renovação Pedagógica Católica no Brasil, em 1928 a 1945, uma proposta de espírito católico e corpo secular, né, que na verdade é o resultado dessa pesquisa de doutoramento feito na Universidade Estadual de Maringá, né? Bom, enfim, é isso. Agradeço novamente a participação de todos, né? Sempre um prazer tê-los, e passo a palavra aí ao Oriomar, e se quiser fazer uma complementação da apresentação que eu fiz, fique à vontade, né? Olá, então, formalmente, agora, boa noite, Jefferson, boa noite a toda a assistência. Fico feliz e agradeço a presença de vocês, não tenho complementos, a apresentação tá ótima, dá uma boa perspectiva da minha trajetória de estudos, e com bastante alegria, além da satisfação intelectual, também aqui bastante emocionada a oportunidade de estar aqui fazendo uma exposição no centro, né? Me lembro bem, quando eu iniciava a preparação do meu projeto de doutorado, antes havia feito um estudo sobre o impacto da mística, no meu mestrado, né, da mística dos jesuítas no Ratio Studiorum, na forma de conceber a educação, fazendo inclusive tentando espelhar a estrutura dos exercícios espirituais com a estrutura de uma aula, ou a estrutura de uma proposição de ensino na Ratio Studiorum, e com a ideia de estudar intelectuais católicos no Brasil. Então, rapidamente, né, me deparei com o Centro Dom Vital, com Alceu Moroso Lima. Então, 11 anos depois, é bastante gratificante poder estar aqui junto com vocês. Então, faço esse registro, que além da oportunidade intelectual de estar aqui, também é uma satisfação pessoal, assim, né, como trajetória pessoal muito grande para mim. Pois bem, né, então já está aí a projeção que eu vou seguir, vai me ajudar aí ao longo da exposição. Então, a primeira parte ali, antes dos 2 pontos, é equivalente ao nome que eu atribuí à minha tese, né? Então, Alceu Moroso Lima e a renovação da pedagogia católica no Brasil. E aí, então, no subtítulo, eu faço um recorte do que eu vou discutir especificamente aqui hoje. Então, um texto cujo teor e mesmo sentido estratégico eu pretendo discutir aqui. Destaco, né, aqui a minha exposição de hoje, da professora Bianca na próxima semana, e da seguinte ainda da professora Natália,
nós três somos pertencentes ao grupo de pesquisa História, Intelectuais e Educação no Brasil e no contexto internacional, né, conforme o Jefferson já havia destacado, e um grupo que contempla a história intelectual ligada à educação num sentido amplo, com alguns pesquisadores que se dedicam especificamente a intelectuais católicos, e então essas pesquisas majoritariamente ocorrem junto ao programa de pós-graduação, mestrado, educação, mestrado e doutorado em educação na UEPG. A professora Natália também trabalha na pós-graduação na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, acho importante fazer esse registro aqui inicial. Ponto, rapidamente, assim, o que eu nortei como um objetivo dessa discussão de hoje, e pensando aí na construção de um texto, inclusive, né? Então, selecionando um texto específico, que é o texto que leva o título Princípios Pedagógicos, então discutir o conteúdo e o sentido estratégico desses princípios pedagógicos expressos por Alceu Amoroso Lima, nas páginas da revista Ordem, em 1936, então com a resposta a questões de inquérito elaborado pelo Ministério da Educação, com vistas à construção de um Plano Nacional de Educação. Então, é um texto que, ao mesmo tempo, apresenta algumas questões assim teórico-doutrinárias, mas que tem também em vista esse sentido político, e aqui a todo momento a gente vai discutir essas interseções aí de trabalho dos intelectuais católicos, entre então, o campo religioso, o campo político, o campo educacional, que é bastante característico dos intelectuais católicos na década de 1930, então apenas indico aqui, né, a referência completa da fonte, está publicada ali no volume de julho a agosto de 1936, a página 102 a 117, está disponível integralmente na hemeroteca da Biblioteca Nacional, né? Quem se interessar por ler o texto na íntegra, vai achar lá com bastante facilidade. A minha ideia na organização da minha exposição aqui é dar bastante visibilidade para o texto, para a redação do seu Amoroso Lima mesmo, para tentar valorizar essa fonte e quem sabe aí fomentar a curiosidade e a vontade de discutir mais essa peça, ao mesmo tempo absolutamente alinhada a toda a perspectiva doutrinária. A gente vai ver ali uma articulação com encíclica do Pio XI, inclusive, né? Mas ao mesmo tempo servindo sendo trabalhada, né, como uma resposta para o Ministério da Educação e Saúde Pública, né, que eram articulados para se pensar a elaboração, então, de um Plano Nacional de Educação. Então, esse inquérito, ele foi concebido no seio, né, por óbvio, do Ministério da Educação, mas especialmente impactado por um dos artigos da Constituição de 1934, a qual, inclusive, os católicos conseguiram ter bastante impacto, influência, até por conta da estratégia de grupo de pressão da Liga Eleitoral Católica, né, que é uma estratégia bastante cara a Dom Sebastião Leme, que mostrou ter frutificado bastante, né, tendo em vista os objetivos dos intelectuais católicos naquela circunstância. Então, o inquérito foi um questionário bastante amplo, então 213 perguntas, ele era entregue para diferentes intelectuais, representantes de instituições, enfim, para a sociedade civil representativa de um modo amplo, sob a forma de um livreto. E nessas questões, então, né, muitas, né, mais de 200 aí, eram contemplados princípios, finalidade, organização, conteúdo, metodologia, e frente a esse questionário foi que Alceu Amoroso Lima escreveu
Então, esse texto, que inclusive, o texto que a gente vai discutir aqui, né, que inclusive originalmente é pronunciado sob a forma de uma conferência na Confederação Católica Brasileira de Educação, né, entidade criada em 1933, logo após a ruptura dos militantes católicos no campo educacional, com os defensores de uma perspectiva laicista, liberal, cuja maior expressão aí se consagrou no documento que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, um documento que é um marco, né? E acabou implicando nessa ruptura definitiva que, dentro da Associação Brasileira de Educação, algo que já, uma relação que já era bastante estremecida desde o retorno, mesmo que facultativo, né, mas o retorno do ensino religioso às escolas oficiais em 1931, então como um dos primeiros ganhos da militância católica junto ao governo Vargas e a sua articulação, né, com a igreja. Vale, assim, fazer essa menção ao destino do inquérito, né? Então, mais de 504 artigos acabaram em 1937 sendo entregues ao ministro Gustavo Capanema, ministro, vale mencionar, bastante próximo ao seu Amoroso Lima, que inclusive a sua própria indicação ao cargo passou por uma indicação ao seu Amoroso Lima, algo que pode ser verificado em documentos, especialmente em correspondência entre ambos, né? Então é disponível ali em Petrópolis, nos arquivos, e é também o livro do Simon Schwartzman, Tempos de Capanema, que tem a transcrição dessas cartas nos seus anexos, né? Em que se tratava dessa possível indicação. Então, essa articulação bastante próxima de Alceu Amoroso Lima com Gustavo Capanema, que foi o ministro da Educação até o fim da era Vargas, foi bastante importante, até mesmo para, numa estratégia de ocupar posições, o Ministério da Educação ter sido um local ali no tecido burocrático do governo, um espaço no tecido burocrático do governo que alocou muitos intelectuais católicos, e nas soluções de compromisso, interessante que nas soluções de compromisso ali dessa organização ali do governo Vargas, para contemplar diferentes setores, era possível encontrar ali também defensores da pedagogia nova, o que à época se chamava ali uma moderna pedagogia. Então existia uma complexidade ali dentro do próprio Ministério da Educação, mas efetivamente o locus católico ali, com uma presença forte no governo Vargas, foi o Ministério da Educação e da Saúde Pública. Com fim, por conta do golpe de 1934, né, um golpe que Getúlio Vargas acaba dando nele mesmo, né, então com o Estado Novo, o trâmite de um Plano Nacional da Educação não foi concluído, acabou por ser desmembrado em leis orgânicas do ensino, e vale lembrar que vai ser só em 1961 que vai haver uma primeira lei de diretrizes e bases da educação no país, né? Então, vejam como o que é alcançado lá em 61 foi algo que foi tentado aí desde a década de 1930 e talvez mesmo até antes disso, né? Vale destacar que em 1935, tanto Alceu Amoroso Lima como o padre Leonel Franca passam a compor o Conselho Nacional de Educação. Então, Alceu Amoroso Lima fica até 1969, então super longevo, né, sua cadeira no Conselho, e então em 69 o governo militar não renova o seu mandato. A saída dele é nesse sentido, seu mandato não foi renovado. Para situar a discussão, aqui, para logo mais a gente chegar no texto, muito rapidamente, né, pensar aí uma conformação e um modo de ação, uma estratégia de ação que ganha uma outra feição por parte da Igreja Católica no Brasil, é absolutamente necessário fazer uma menção à ideia de uma romanização do catolicismo brasileiro.
tá? Por óbvio, né, o fim do Império, com o fim do padroado, né, uma espécie de regalismo. Então, há todo um movimento por uma restauração institucional da Igreja Católica na Primeira República. Tá, o texto que eu vou discutir aqui está situado já, né, ali no período constitucional da Era Vargas, mas eu considero imprescindível fazer essa menção, até porque a gente consegue verificar em cartas pastorais do episcopado brasileiro, ali, desde as primeiras que aparecem ali em 1890, 1900, tem a famosa carta pastoral de Dom Leme, de 1916, né? Já não se encontra a expressão de algum lamento, de alguma perda, de alguma nostalgia em relação ao padroado. Né? Então, esse processo de romanização, inclusive a vinda de clérigos europeus de diversas ordens para fortalecer institucionalmente a Igreja Católica no Brasil, ao menos os documentos oficiais, e a considerar o rumo que as estratégias de ação ganharam, foram ao encontro de demandas de uma autonomia da Igreja Católica, que mais da militância, né, da hierarquia da Igreja Católica no Brasil, que mais do que uma presença explícita aí no tecido estatal, passou a ter uma ação muito mais voltada para um combate no campo da cultura, e daí aqui vou discutir a questão do campo educacional, né, mas sempre pensando a educação muito para além de instituições intramuros, né, mas pensar na formação de intelectuais, formação de militância. Então a expressão e mesmo a cooptação de diferentes intelectuais ao longo de toda a Primeira República, para além dos membros do clero propriamente dito, sejam estrangeiros que vieram ou brasileiros que tiveram a sua formação, uma formação esmerada. Aí, certamente, o padre Leonel Franco é uma das figuras mais expressivas, até mesmo sendo talvez designado por Dom Leme para tratar com as elites intelectuais, a ideia de formação de uma elite intelectual católica, assim, como parte dessa reação católica, como um projeto mais do que de uma relação política imediata, mas a ideia de uma restauração, ou ao menos colocada como um horizonte por esses intelectuais, uma restauração da cultura católica como elemento e como componente essencial, conforme aparece nos textos de diferentes intelectuais católicos ali na Primeira República, dando uma própria ideia e fundando-se na ideia de uma identidade brasileira que não poderia, em sua avaliação, né, encontrar um caminho civilizacional dando as costas a seus fundamentos católicos. Por óbvio, isso é um movimento de enfrentamento, que a certos momentos até se cria um acirramento bastante importante entre intelectuais liberais, entre intelectuais católicos, por vezes chega quase a ser beligerante, mas é um enfrentamento à ideia de laicização. Tá? Então, a ideia de uma escola laica que, de fato, se efetiva na Primeira República, por meio das escolas oficiais, conforme a gente vai poder ver aqui, dando visibilidade às situações de Alceu Moroso Lima, elas são algo inconcebível a partir da cosmovisão católica, a partir da imanência de todo o repertório conceitual, né, de concepção de mundo, de pessoa humana, né, como é utilizado no conceito católico, de se pensar uma educação que não contemplasse essa esfera espiritual, que então uma educação que não contemplasse isso que é chamada de uma educação integral pelos católicos, entendida como uma educação que levaria à mutilação do ser humano, porque seria contemplada apenas a esfera natural e não a sobrenatural. Então, vejam,
a resolução de problemas específicos, de como organizar, como não organizar, responder o inquérito, ela é a todo momento, pelos intelectuais católicos, balizada pelos fundamentos que são tipicamente doutrinários. Então, um pouco mais adiante, eu vou discutir um pouco a especificidade disso aí, tá? Então, dessa questão, melhor dizendo. Então, a estratégia de ocupar espaços na cultura nacional, estabelecer-se também, ganhar posições junto ao Estado, postos estratégicos, com a ideia de, em última instância, então, restaurar a capacidade institucional da Igreja Católica de influir nas discussões, no campo intelectual como um todo, a gente pode dizer, né, pensando aí nos termos de Pierre Bourdieu, influir no campo intelectual brasileiro da época. Então, vou discutir bastante a partir dessa perspectiva, né, então oferecer aqui algumas definições da ideia de intelectual, né? Então, acima do que preliminarmente, né, a gente poderia pensar, o intelectual ele não se define pela sua, exclusivamente, ao menos, né, pela sua erudição, pela sua capacidade de articulação, pelo seu lastro de conhecimento, mas muito por conta da sua posição na estrutura social, né? Pela sua atividade de mediação cultural, mediação simbólica, e notadamente pela sua ação de direção. Então, são agentes que se inserem em diferentes campos, que podem se sobrepor aqui, como no caso, o campo educacional e o campo político. Eles são tão constituintes no espaço social de campos específicos, e a sua atuação vai em uma direção que passa, sim, pelo seu capital cultural, mas também pelas instituições nas quais tomam parte, pelas esferas de consagração pelas quais passam, pelo investimento simbólico, a pensar aqui um intelectual católico leigo, por exemplo, na medida da sua articulação direta com hierarquia, ali então no contexto da década de 1930, ali a expressão de Dom Sebastião Leme modelar nesse sentido, e a relação de proximidade, pensando então ao seu Amoroso Lima, a sua função de direção, né, como intelectual católico, para além da sua distinção intelectual, do seu laço de conhecimento, a questão de pensar a sua trajetória intelectual como eminentemente ligada às instituições nas quais tomou parte a partir da sua conversão em 1928, e o quanto a proximidade com a hierarquia da igreja é uma esfera de consagração que projetava e, de alguma maneira, conferia maior credibilidade às suas ações. Portanto, a gente está falando aí de uma articulação entre o temporal, aquilo que é confessional. Bom, já havia uma carreira consagrada como crítico literário, mas então uma articulação disso com essa força, essa representação social do espaço do campo religioso, que acabou alavancando e não sem méritos, por óbvio, né, mas posicionando como grande diretor intelectual dentro do laicato, não apenas aqui na década de 30, né, que é onde eu situo a minha discussão, mas no meu entendimento, ao longo de toda a sua vida, né? Então, vale destacar aqui também uma particularidade na década de 1930, qual seja, mesmo entre intelectuais de diferentes vertentes, né? O Daniel Pecot faz essa discussão, quanto à ideia de uma nação civilizada, entre aspas, né? De se criar uma identidade nacional moderna, de tirar o Brasil de uma situação quase que pré-industrial, e o quanto passar pela formação educacional seria absolutamente capital para isso. Então, havia, e pode ser pensado assim em linhas gerais, esse ponto que animava os intelectuais da geração de 1930, ali, os ativos
e bastante combativos nessa época para esse horizonte. A grande questão é que esse horizonte ele poderia ter diferentes perspectivas. Não me lembro de ter lido alguém, não, o Brasil não deve se modernizar. A questão é, essa modernização significaria no campo educacional, e daí pelo qual seria inevitável, né, essa modernização passar, ela seria pelo caminho do laicismo, ou um caminho em que a tradição católica e religiosa também encontrasse a sua expressão em políticas de Estado, inclusive em destinação de recursos, né? Vide as demandas pelo fomento de instituições particulares de ensino, a partir de algumas subvenções estatais, e à época quase a totalidade das instituições particulares eram ligadas à igreja. Então, vejam, as ações intelectuais católicos, conforme aqui discutidas, são avaliadas na medida da sua inserção num espaço social que eu estou chamando aqui de híbrido. Tá? Então, uma intersecção do campo religioso, político, e aqui eu penso cultural, educacional, talvez porque a porosidade das suas fronteiras fique ainda muito mais evidente. Então, quando estou falando aqui em educação, eu não estou pensando necessariamente nos termos escolares, de intramuros, instituições, por óbvio, passa por isso também, mas a gente vai ver assim o quanto essa direção intelectual exercida pelo Alceu Moroso Lima, como grande expressão do laicato, ela vai ganhar um caráter muito difuso, se espraiando em diferentes campos do conhecimento, e a grande questão é que em conteúdos que variavam ali da economia à pedagogia, mas sempre a partir de uma marca, sempre a partir de um balizamento conceitual que em momento algum entrava em contradição com os fundamentos dos princípios cosmológicos cristãos. Então é possível, inclusive isso tem na tese do professor Valdir Calvila, verificar sim alguma classificação de textos do Alceu Moroso Lima como ligados a uma teoria cristã da sociedade ou textos práticos cotidianos. Então, ao mesmo tempo que textos práticos cotidianos, a gente verifica lá combates diretos, então, muitas vezes com respostas, né? Então, lembro 4 dias após a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, ele publica um artigo chamado Absolutismo Pedagógico, assim, né, com a ideia de que levar aquelas ideias adiante implicaria num absolutismo de Estado no campo da pedagogia, aniquilando, ou se não aniquilando, ao menos suprimindo grandemente a presença e o aspecto religioso, que seria um direito, conforme a gente vai ver ali na carta encíclica do Pio XI, uma prerrogativa da família, né? Então é interessante pensar, né, essa ideia de presença intelectual, né? Então a figura do Dr. Alceu, que acaba sendo de tal maneira projetada e que ultrapassa suas características propriamente, ou melhor dizendo, as características exclusivamente distintivas da sua individualidade, para ganhar alguma característica assim como um personagem. Não no sentido de um personagem como algo que não tivesse ali o laço de verdade, mas porque é uma projeção no campo mental das pessoas, no modo como elas se apropriavam dessa figura. Então a gente está falando, eu falo e penso a presença intelectual então do Alceu Moroso Lima como impactando grandemente, inclusive, um imaginário brasileiro na época. E acho que isso se firma muito bem para as décadas seguintes. Lembro de ter assistido uma entrevista disponível no YouTube. Então, acho que se não foi no dia seguinte, no máximo 2 dias depois do golpe de 64, então a publicação do texto Terrorismo Cultural. E então já era ali acho que no final dos 70, o começo dos anos 80, e ele diz, olha, não tenho grandes méritos de coragem de ter feito isso, porque eles não iam tocar em mim.
assim, inclusive até um gesto de bastante humildade ali, ó, a meu ver, assim, ó, não tinha, para mim não tinha perigo, e eu quero crer, não é exatamente essas palavras, tá, aqui minha memória certamente está falhando, mas daí a minha avaliação tem a ver com isso, né, e quando a pessoa, na representação do imaginário, na sua representação no campo simbólico, ela ultrapassa a medida das suas características distintivas individuais, e acaba por atingir o imaginário das pessoas e nesses termos se tornar um personagem do campo intelectual, né? Alguém, ok, tal intelectual falou. Certamente na contemporaneidade essas questões são menos evidentes, até pela complexidade da formação, a complexidade na circulação das informações, mas muito mais evidentes aí antes de uma era de hiperinformação. Destaco aqui o quanto a ação dos intelectuais católicos, ela necessariamente, ela precisa ser circunscrita a um repertório de fundamentos e de princípios que são definidores de uma cosmologia, do sentido da existência, do sentido do mundo, do sentido do que é o ser humano, porque caso contrário, entrar em uma profunda contradição, então, com aquilo que é doutrinário, vai implicar, e daí que discutindo o campo educacional, né, faço menção à encíclica Divini Ilius Magistri, então trata da educação cristã, da juventude, do 31 de dezembro de 1929. Essa carta encíclica ela é publicada em grande medida para dialogar com as emergentes técnicas escola novistas, então de uma pedagogia moderna, focada na atividade do aprendiz, na atividade dos alunos, e não traz nenhuma, por óbvio, né, uma carta encíclica não pode fazer isso, não traz nenhuma novidade doutrinária, mas ela reafirma princípios doutrinários e modela, indica ou estabelece parâmetros para que intelectuais católicos façam uma interpretação dos problemas que se levantam, então, aí, né, por qualquer particularidade em qualquer país do mundo. Então, para os problemas que se levantem no seu horizonte, no campo educacional, haja parâmetros conceituais, então é como se fosse um plano de imanência conceitual, pensando intelectualmente, não nos termos teológicos, tá? Situo aqui a minha discussão, mas um plano de imanência conceitual do qual não é possível sair, porque no limite entrar num conflito em questões doutrinárias significa se tornar, passar de um intelectual católico a um intelectual protestante, certo? Ou então, quem sabe, se chegar a um catolicismo secular, e não era o caso, né? Não era a questão. Então, isso não pode ficar muito mais evidente por conta de uma cosmologia, né? Desse sentido amplo do que é o mundo, a existência humana, mas isso vale para qualquer, pensando daí exclusivamente no campo intelectual, né? Sem entrar no campo religioso, isso vale para diferentes filiações teóricas. Até que ponto o intelectual pode ser nominado ou se autonominar marxista, até o ponto em que ele não entra em contradições com alguns dos fundamentos daquele campo de imanência conceitual. É bem mais simples, né, do que uma questão que contemple uma ordem natural e sobrenatural, né, de um corpo filosófico e doutrinário que contemple essas duas instâncias, mas também, então, intelectuais que se filiam, pensando, repito, aí apenas no âmbito da natureza, né, do campo das ideias, a determinada corrente, também há limites de até onde as suas discussões, ou ao menos o estilo que suas discussões precisam contemplar.
faço essa distinção porque senão poderia dar a impressão que isso seria necessariamente uma exclusividade dos intelectuais católicos. Aqui, a meu ver, há muito mais implicações, né? Mas não é uma exclusividade. Então, nessa carta encíclica de Pio XI, então, um grande papa incentivador grande incentivador da movimento de ação católica, né, que então confere ao laicato aí uma importância, um protagonismo muito maior. Inclusive esse centro aqui, né, se não for a maior, quero crer que sim, é a maior expressão disso no Brasil. Mas então, uma primeira parte, a quem compete educar, o sujeito da educação, uma segunda parte, um ambiente propício à educação, e tudo, assim, acaba sendo convergente para a ideia de uma finalidade da educação, uma finalidade de educação cristã. Então, para que deveria concorrer todos os esforços? Então, vejam, inclusive na minha tese, quando eu falo de uma renovação nos termos de uma pedagogia católica, de uma pedagogia com um espírito católico e corpo secular, claro que eu estou usando, né, uma alegoria, essa ideia de que enquanto finalidade, né, enquanto penso ali como espírito, não pode haver modificações, mas esse corpo secular significa uma modificação possível nas técnicas, no modo de agir, e inclusive é possível verificar, antes era o Boletim Católico dos Professores do Distrito Federal, e em 1934, então, se cria a Revista Brasileira de Pedagogia, inclusive foi dirigida pelo presidente da Confederação Católica Brasileira de Educação, que foi o Everardo Backhäuser, sobre quem a professora Bianca vai falar na próxima semana. É uma revista fundada com a direção, com o escopo de discutir com a moderna pedagogia a partir de uma perspectiva católica. Então, não se trata de dar as costas aqui à ação desses intelectuais, mas se trata de estabelecer um diálogo, mas que em momento algum poderia pensar a finalidade do processo educativo de um modo diferente da ideia de uma pedagogia integral. Então, o conceito de pessoa no catolicismo, ele contempla 3 instâncias, né? Um corpo, um intelecto e uma ordem espiritual, que nas discussões se aproxima muito de uma questão moral também, né? de uma orientação moral. Mas então, o que vai aparecer a partir de agora, eu vou dar visibilidade aqui, então, algumas citações do texto, é sempre essa ideia de que uma educação que não contemplasse essas 3 instâncias, e uma educação laica, laicista, contemplaria apenas as 2, ela mutilaria o ser humano, desviaria da sua finalidade última, que, nos termos doutrinários, seria uma relação com o divino, uma relação com Deus, que seria encontrada por meio da sua formação integral apenas, da sua formação ampla. Em momento algum, o seu Moroso Lima usa no texto a palavra potência, mas ela é subjacente muito à ideia, quero crer até por um impacto neotomista, talvez, ali no texto. A ideia de que, então, o ser humano, enquanto potência, apresenta ali grandes possibilidades, só que sem essa mediação educacional, ele não seria capaz de atingir aquele fim que ele tem como potência em si mesmo. Essa ideia aqui, então, de princípios gerais, vão muito no sentido da resposta à questão 6 e 7 do inquérito. Então, uma pede princípios gerais para a educação e a seguinte pede princípios específicos. O seu Moroso Lima apresenta 5, tá? Em cada uma desses princípios. Então, tratam-se de 5 princípios gerais, que podem ser aplicados em qualquer lugar, em qualquer tempo, como é característico de uma cosmovisão universalista, uma cristã, né? Então, não pode ser, nesse tempo ou nesse lugar não funciona ou não é. Numa cosmovisão universalista, isso é impossível, não faz sentido algum.
Então, os princípios gerais contemplam esses fundamentos e os princípios especiais, né, que seriam mais específicos, falam especificamente sobre a educação no contexto brasileiro. Então, Alceu Maurício Lima escreve, olha, princípios gerais, eu mantive a grafia do documento, tá? Princípios gerais, a que parece, não podem subtrair-se em qualquer parte do mundo a tarefa educativa que não se regime em mutilar essa obra suprema das gerações e civilizações, a educação do homem para a vida em toda a sua plenitude. Então, isso é o que animam os princípios gerais, que eles se apresentam de uma maneira quase como se fosse uma insígnia, assim, bastante curtos, e daí como eu creio que seja um bom modo de nós lermos esses princípios, com a ideia do intelectual como um mediador cultural. Tá, então foi primeiro resultado de uma conferência promovida pela Confederação Católica Brasileira de Educação, ganha as páginas da ordem, então, em meados de 1936, portanto, ali, né, imediatamente, ali no contexto em que o inquérito foi expedido, e esses princípios, inclusive, são republicados em 1944, no livro Humanismo Pedagógico, no qual são coligidos, ali, compilados diferentes artigos publicados por Alceu Amoroso Lima. Então, vejam, na organização de um livro que ele faz em 1944, então, ali, 8 anos após a redação da conferência, do texto, são princípios que não são modificados, né? A redação da revista com a do livro é a mesma. Então, isso é bastante interessante. Veja, eles são reafirmados, mesmo ali, em uma circunstância mais adiante, esse caráter perene dos textos de intelectuais católicos, eles terem uma maior sobrevivência, digamos assim, no seu impacto, vai muito no sentido dessa fidelidade aos princípios doutrinários. E daí, com isso aqui, como estudioso, não estou descrevendo um estado de coisas e não estou pensando, olha, isso é muito bom ou isso não é bom. Não, descrevo um estado de coisas e consigo identificar esse traço, essa característica. Tá? Então, o primeiro princípio está na página 113 da revista, né? A educação existe para o homem e não o homem para a educação. Então, ele enuncia o princípio, um corolário, né, uma consequência, e a seguir faz ali, sempre em discussão de umas 2 páginas da revista, 1,5 páginas, uma discussão sobre o princípio, e aí fica o convite, né, para quem se entusiasmar, fazer a leitura, que por óbvio aqui para os nossos objetivos não vou detalhar o que está descrito em cada um dos objetivos, mas a ideia aqui, então, do primeiro, de que a educação é um meio. Então, a educação existe para o ser humano e há uma crítica aqui, que eu escolho colocar na citação, que é sobre a deificação da cultura, para pensar a educação, a cultura como um fim. Então, ele escreve, esse estado de espírito, que seria o da deificação da cultura, acaba sempre degenerando no mais perigoso ceticismo social, quando a realidade das coisas se encarrega de desmentir esses sonhos fagueiros utópicos de uma regeneração universal pela cultura. Bom, defender a regeneração universal pela cultura certamente seria uma contradição com os fundamentos doutrinários católicos, né? Então, como fim em si mesma, desligada de qualquer ideal superior. Então, esse é o primeiro princípio apresentado, qual seja o de que a educação tem sentido como um meio para a finalidade do desenvolvimento pleno do ser humano na sua dignidade, na sua potência, e não um fim da cultura pela cultura. O segundo princípio, a educação tem por fim levar o homem à plenitude da sua humanidade. Então, destaco essa passagem, esse trecho aqui, né? O trabalho, a cultura e a oração. Vejam,
isso vai muito no sentido da concepção de pessoa, conforme concebida na cosmovisão católica, né? Então, um trabalho ligado à ideia de corpo, a cultura, a ideia de intelecto, e a oração, a ideia do espírito, né? Então, formam 3 degraus sucessivos ao aperfeiçoamento humano, e todos os 3 são momentos da sua educação, mas não qualquer, né? Uma educação completa. O termo mais frequente é uma educação integral, portanto, absolutamente diferente, né, do sentido de uma educação integral que assume na contemporaneidade, que basicamente diz respeito ao tempo que se passa na escola, se é meio período ou um período integral. Então, a educação integral tem a ver com esses termos aqui, conforme discutidos à época, né? Não cabe nenhuma comparação com o termo que a educação integral ganha na contemporaneidade. Bom, o terceiro princípio geral. A educação prepara o indivíduo para a comunidade e esta para a pessoa. Então vejam, a palavra indivíduo, ela se distingue enquanto carga semântica dentro desse corpo conceitual aqui, de uma maneira muito importante. Então, o emprego da palavra pessoa, repito, contempla a ideia de corpo, intelecto e espírito. Quando a palavra indivíduo é empregada, se está falando, então, dentro da lógica de imanência desses conceitos, exclusivamente das forças materiais. Então, da questão corporal e intelectual sendo separada e não contemplada, melhor dizendo, a questão espiritual. Então, preparar o indivíduo para a comunidade, nos termos, inclusive, que é contemplado aqui, né? Olha, a pessoa realiza a plena afirmação do homem e da sua humanidade. A educação, portanto, completa, formando no homem a sua personalidade, então articulado com a ideia de pessoa, que integra em si direitos inegáveis, mas inferiores do indivíduo e da comunidade. Então, essa ideia das forças naturais individuais, então, nesse sentido, entendidas dentro da cosmovisão católica, dizem respeito a essa relação humana também, no mundo temporal, o que seria apenas um pedaço da formação integral. Então, notem como os princípios, eles têm também uma certa lógica circular, na medida em que um acaba reafirmando o outro. Isso faz todo sentido. Então, é como se fosse algo concêntrico. Se passa pelo mesmo ponto e se amplia um pouco mais a discussão. Mas todo o avanço na discussão aqui implica numa reafirmação do que antes foi dito. E repito, a carta encíclica Divini Illius Magistri não traz novidades doutrinárias, mas ela traz ali uma reafirmação de pontos de balizamento para oferecer instrumentos lógicos, argumentativos e talvez até refrescar isso para a ideia de um combate ao laicismo no campo educacional, porque isso teria como implicação a perda dessa formação integral, nos termos que os católicos entendem, mas significava, no limite, também uma perda de muitos aspectos da própria dignidade humana, visto que a dignidade humana, nesses termos discutidos aqui, ela apenas se completaria mediante as 3 instâncias, então a corporal, a intelectual e a espiritual. Então, o quarto princípio, bastante enxuto na sua expressão, né? A educação hierarquiza atividades naturais e sobrenaturais do homem. Então, é nesse sentido aqui que eu remeto, né, essa divisão do natural como corporal e o intelectual, e o sobrenatural, o espiritual. Então, vejam, assim como ele escreve, né, um trecho importante, a meu ver. Só quando reintegrado na ordem total dos valores de que a natureza participa, ordem natural e sobrenatural, é que se apresenta de novo em toda a sua dignidade e plenitude. Então, são palavras-chave, a meu ver, para pensar nesses princípios pedagógicos. Lembrem, esse texto é dirigido como resposta a uma instituição secular, é dirigido como resposta
ao Estado. Então, a ideia de dignidade, de plenitude, que é subjacente a todos esses princípios aqui, me parece absolutamente chave, inclusive nos termos de um convencimento estratégico, e conforme a gente vai ver mais ao final, Alceu Moroso Lima deixa bastante explícito também o quanto essa resposta e esses princípios não precisariam estar nomeadamente expressos num plano nacional da educação. Ele diz, inclusive, olha, muitas vezes as pessoas cumprem copiosamente de algo, mas basta escrevê-lo sob uma forma explícita que então elas passam a se insurgir contra isso. Então isso é absolutamente importante destacar nesse combate cultural dos intelectuais católicos ali, que ganham, não apenas, né, mas ganham uma expressão muito contundente, muito forte, um momento chave da história da educação brasileira, na década de 1930, de que esses conceitos, até mesmo pela própria formação e religiosidade, então, né, de formação da cultura brasileira, mas eles ficam dissolvidos em diferentes instâncias, em diferentes práticas, e eventualmente é possível que um indivíduo que possa se proclamar um ateu ser, nas suas ações ali, talvez bastante copioso, sem nem se dar conta disso, está sendo animado por esses conceitos e não se dá conta disso, né? Então, essa ideia não era entregar esses princípios gerais como algo para estar lá constante, textualmente, num plano nacional de educação. Inclusive, isso recomenda que isso não fosse feito. Ele faz isso mais ao final do texto, né? Isso aqui é bastante importante. Olha, o quinto, as autoridades educativas são, na ordem natural, família e o Estado, na ordem sobrenatural, a igreja, e em ambas, a pessoa. Então, é muito interessante esse ponto, por conta de colocar a educação como um direito da pessoa, para que ela possa, nos termos católicos aqui, encontrar a sua realização, a sua plenitude, a sua dignidade, mas simultaneamente apresentado como um direito e um dever. A certo ponto do texto, ele coloca lá, assim, né, textualmente, assim, não existe direito à ignorância. E nesse ponto, essa defesa da dignidade humana, ela passa. Então, nesse ponto, a defesa da dignidade humana, ela passa como sendo, apresentada como sendo uma iniciativa de liberdade pessoal, mas que só poderia encontrar sua plena realização ao se articular com a família, então, que teria a primazia no direito, isso está expresso claramente, né, não como uma novidade, mas como uma reafirmação na Divina Illius Magistri, primeiro direito na formação dos seus filhos, e o Estado como uma sociedade, então, para além da família, que seria complementar, que naquilo que ela não pudesse e não lhe houvesse condições, o Estado deveria ser uma instância complementar, inclusive como guardião dessas prerrogativas familiares. Então, na ordem sobrenatural, a igreja aparece como tendo a primazia. Mas notem, essa ideia da pessoa como sendo o ponto de partida, que sim, ela conseguirá, segundo a lógica do texto, né, imanente ao texto, se realizar na plenitude apenas na medida da articulação com essas demais instâncias, mas ela é o princípio. Tá? Então, aqui a citação, né? Então, uma filosofia da educação equilibrada, sensata, tem por dever colocar cada coisa em seu lugar, impedindo que cada uma dessas autoridades culturais usurpe os direitos das demais ou exerça os seus fora do seu âmbito natural de ação. Então, em momento algum,
há aqui a defesa da primazia da igreja como instituição educativa única, formativa única, mas sim como uma das instâncias, então, nessa distribuição família, Estado, igreja, a partir do princípio da pessoa humana, como uma instituição indispensável, e a ausência da qual, repito aqui, implicaria na formação de um humano mutilado. O maior trecho, o maior número de páginas é consagrado aos princípios gerais, e aí os princípios especiais, então, contemplam a particularidade do Brasil, né? Então, princípios especiais que devem orientar a educação no sentido da formação nacional. Então, é a parte, digamos, o último terço do texto. E fica bastante expresso que eles só fariam sentido na medida em que não entrassem em contradição com os princípios gerais, né? Isso é bastante óbvio, mas fica ali marcado e remarcado no texto. Então, o primeiro princípio: o homem brasileiro é subordinado à sua nacionalidade em tudo que não contradiga ou desvirtue a sua humanidade. A formação, aspas, né? A formação do homem brasileiro só pode ser legítima desde que não deturpe, direta ou indiretamente, a formação no brasileiro do próprio homem, ou seja, naqueles termos de plenitude e dignidade humana, isento de qualquer particularidade individual ou coletiva. Mas, conforme a gente vai ver nos princípios a seguir, isso não significa uma busca de, em momento algum, tá? De uma submissão das particularidades da cultura brasileira aos princípios universais, mas sim uma articulação em que esses possam formar um todo complexo, que possam se articular entre si, né? Então, inclusive, os valores católicos, como é bastante da tradição aí na cultura brasileira, são apresentados como elementos essenciais para que haja uma unidade nacional. Esse é um argumento recorrente nos textos dos intelectuais católicos na década de 30. Olha, a ausência do catolicismo implica numa fragmentação da nacionalidade. Isso em diferentes, mesmo intelectuais não católicos, né, aí, hermeneutas da nacionalidade brasileira que fazem essa afirmação quando discutem o sentido da cultura nacional. Então, aspas aqui, né? A educação brasileira, portanto, deve necessariamente trabalhar em favor da unidade nacional. Precisamos a cada momento estar vigilantes para impedir que os fatores de dissociação, então oposição, unidade e dissociação nacional prevaleçam sobre os fatores de associação. Então, notem como a mensagem, nesses termos assim que ficam dissolvidas no texto, nos princípios, é de que sem os elementos católicos, a cultura nacional ficaria prejudicada no seu sentido de unidade, e aí a gente não pensa apenas eu não interpreto que isso tem sentido apenas do ponto de vista político, espacial, né, territorial, mas inclusive nos termos de uma autopercepção do brasileiro. E aqui é o ponto que de alguma maneira eu adiantei, né? A unidade nacional, terceiro princípio, não suprime e apenas integra as variedades regionais. Então vamos abrir as aspas de novo, né? Se entregássemos a tarefa de organização pedagógica ao puro critério regional e provincial, teríamos em pouco uma verdadeira Babel do ensino. Esse reconhecimento, porém, da necessidade de uma centralização substancial na obra educativa nacional,
não deve ser entendido de modo rígido e sim plástico, a fim de atender às variedades de civilização e outros critérios de civilização, o que é algo assim absolutamente típico dos modos de inserção de diferentes ordens católicas. Talvez os jesuítas, na modernidade, tenham se distinguido muito por isso, de serem capazes de dialogar, se imiscuir na cultura local, né? Então não se trata de uma novidade, mas de uma reafirmação, e conseguir articular esses princípios doutrinários fundamentais, sem os quais a ideia de catolicismo implodiria, mas articulá-los a uma linguagem e as particularidades geográficas, culturais, enfim, do local no qual estariam fazendo o seu trabalho. Então, o penúltimo princípio, especial para o Brasil, então a educação no Brasil está subordinada às condições mesológicas, biológicas, psicológicas e históricas de sua civilização. Aqui é um momento em que é bastante contemplado assim, esses elementos sociológicos, digamos, históricos sociológicos, assim, né? E ele, o seu Amoroso Lima discute muito esse ponto, e até bastante orientado, então, pela encíclica Divini Ilius Magistri, no sentido do perigo das transposições de modelos pedagógicos, da simples transposição de modelos pedagógicos estrangeiros para a realidade nacional. Então, ele escreve ali, o exemplo estrangeiro e sistemas pedagógicos modernos, que surgem ou se aplicam em qualquer parte do mundo, tem a possibilidade de relativa, né, palavra-chave, relativa aplicação em nosso meio. Então, não significa uma recusa em limine, né, desde o princípio, mas uma relativa aplicação em nosso meio. Essa transposição, porém, só se deve fazer, como ficou expresso nos termos do princípio em questão, tendo isso em vista as condições do nosso meio físico, da nossa raça, informação, de nossa alma, da nossa formação histórica. Então vejam como aqui nessa frase é articulado, né, tantos fatores que são entendidos na cosmovisão católica como naturais, com fatores sobrenaturais. Esse vai e vem argumentativo entre a esfera natural e sobrenatural é muito interessante, e a ideia mesmo, né, de Dom Leme de conformação de uma elite intelectual católica vai conseguir situar os argumentos, o debate, dispondo também de teorias sociológicas, de teorias biológicas, geográficas, e interpretá-las, entendê-las e conferir um sentido a partir dos fundamentos católicos. Enfim, o último princípio, né, chegamos é o quinto especial, o 10º na sequência. Então, para alcançar os seus fins individuais e nacionais, deve a educação no Brasil ter um caráter personalista, doméstico, corporativo e cristão. Então, a ideia de uma defesa da pessoa, nos termos que eu descrevi aqui, uma ideia da família, o corporativo ganha esse caráter das diferentes instituições sociais que são exaltadas na sua legitimidade, por Alceu Amoroso Lima, e por óbvio, né, o aspecto da dimensão sobrenatural, então o aspecto cristão. Então aqui como última citação, a história do Brasil é a história do cristianismo nesse recanto da América, bastante contundente isso, né? A história do Brasil é a história do cristianismo na América, né? Enfim, todo o substrato moral da nacionalidade. Quebrar essas tradições seria investir contra o que há de mais profundo, mais sadio, de mais elevado em nossa civilização. Seria negar ao Brasil a sua alma, a sua brasilidade. E uma expressão bastante contundente aqui, mais uma vez, né? Um suicídio, portanto. Então, vejam que interessante, porque isso, claro, quando se trata do texto de uma grande direção intelectual, uma grande referência, um personagem capital do campo intelectual, uma liderança
laicato católico, isso fica bastante importante nos termos da mediação. Então, quantos intelectuais, também certamente com um alcance menor, mas ali numa relação mais próxima, ali numa solidariedade mecânica, digamos assim, com outras pessoas, então assimilam essas orientações, esses princípios são muito fortes, né? Então veja, como uma insígnia, eles impactam e os passam adiante. Então, sim, existem intelectuais de grande alcance que são esses mediadores. Veja, então é uma direção intelectual da Santa Sé, então, que é apropriada por uma grande direção intelectual, por um grande diretor intelectual no Brasil. Então as pessoas vão leram na revista Ordem, leram no livro republicado depois, e isso impacta práticas e de uma maneira muitas vezes difusa, não tão consciente, nos termos do Bourdieu, né? Talvez até mesmo por meio de um hábitos incorporado que vai se expressar numa teoria da prática, ali, numa estratégia cotidiana, eles se confirmam em expressão. Então é preciso entender que, ao menos na minha avaliação, né, para que eu consiga me fazer entender, melhor dizendo, não se trata exclusivamente de pensar no impacto do texto, nos termos de que alguém o lerá e tentará imediatamente, voltando e consultando o texto, se orientar a partir desses princípios. Mas sim que eles podem ser, e de fato são, né, a partir, por exemplo, da teoria do Bourdieu, eles podem ser internalizados num hábitos que ele vai sendo razoavelmente automatizado em termos de categorias de interpretação, no modo de racionalidade, inclusive em termos de conformação de sensibilidades, né, uma expressão recorrente, né, a ideia de conformar mentes e corações. E na medida em que você tem esse impacto que está para além de um exercício exclusivamente intelectual, de tentar se orientar rigidamente, racionalmente pelos princípios, aí efetivamente você tem uma penetração social desses princípios. E daí, achei que era a última citação, mas tem essa ainda, que é um parágrafo conclusivo do artigo. A não será de modo algum necessário que esses princípios figurem explicitamente nos textos dos planos em projeto. Será talvez preferível, né, até preferível, que não figurem, pois o espírito de contradição dos homens é tão aguçado que basta, por vezes, formular explicitamente uma regra para que se insurjam contra aquilo que muitas vezes, quando era apenas implícito, não expresso. Então, esse modo de interpretar que eu proponho aqui, acho que encontra guarida nessa afirmação conclusiva do texto de Alceu Amoroso Lima. Então, não precisa estar textualmente, mas princípios, eles dissolvem-se com facilidade. E os problemas que se levantam no horizonte de um cotidiano, eles sempre são resolvidos a partir de algum princípio, que nem sempre podem parecer tão complexos, mas nesses valores dissolvidos de modo amplo, é que você tem um processo de subjetivação, um processo de um espaço interior, o qual é absolutamente caro e indispensável para se entender o catolicismo, a meu ver, né, nesses termos de uma dimensão particular, inclusive de uma percepção da subjetividade, né, uma maneira particular dessa percepção. Então, discutindo aqui, já encaminhando para o final da minha discussão, essa particularidade dos intelectuais católicos, então os conteúdos são tradicionalmente agrupados no campo religioso, eles acabam por se enraizar em esquemas de percepção. Tá? E esses esquemas de percepção, no caso do catolicismo, eles são tributários de uma longa duração. Então, eles refletem muito mais lentamente a estrutura da mudança econômica, política do período. Aí eu retomo o que eu disse
mais ao início da minha fala, dessa longevidade, dessa sobrevivência dos textos católicos, que é bastante, mais do que óbvia, né? Mesmo quando estão tratando de questões emergentes na política, na economia ou na educação, como, por exemplo, esse que nós estamos debatendo, que respondia a um inquérito. Tá? Então, embora os intelectuais católicos, eles respondam rapidamente a demandas, então, implementação de novas estratégias, meio de ação, francamente, assim, um elemento perene, que dá uma particularidade da sua cosmovisão. Então, atuam a partir de um conjunto de valores, ou se preferimos, de uma mentalidade, que é ancorada nessa longa duração, na tradição da igreja, como elemento, repito, fundante de esquemas de percepção, esquemas de ação e mesmo, certamente, de sensibilidade. Então, existe um repertório simbólico que ele é mediador, que ele dá coesão, dá unidade à ação dos intelectuais católicos em sua militância em diferentes searas da cultura. Né? Então, tem um princípio, uma particularidade simbólica nas suas ações, e isso é muito interessante, mesmo que imiscuídos na venalidade do mundo temporal. Mesmo que seja na negociação de um cargo, na indicação de uma pessoa para tal cargo, existem os outros grupos de pressão sociais que também combatem nesse sentido. Veja, isso é a venalidade do mundo temporal. E daí, com isso, eu não estou querendo dizer, né, espero estar sendo claro, que, portanto, são pessoas que em algum momento encontrarão a santidade ou algo assim. Mas que a implicação numa negação de determinados princípios, de alguma maneira, o esvazia o sentido da sua ação. Isso, digamos assim, em tempos de guerra, talvez até possa ser algo que não ganhe tanta expressão, mas que se for algo que se tornar a regra, certamente aqueles elementos de um repertório simbólico que confira unidade vai sendo esvaziado. E aí a noção de uma coletividade, de grupo, ela vai se perdendo. E, bom, não há outra instituição que tenha qualquer comparação em longevidade na existência humana, aí na história humana, quanto a Igreja Católica. Então, acho que esses elementos são bastante importantes para se pensar. Então, até coloco entre aspas ali, né? Olha, um intelectual católico de boa fé tem como horizonte não permitir que os valores fundantes da sua identidade se dissipem no tempo histórico. Então, repito, uma pessoa de boa fé, porque em qualquer instituição, em qualquer âmbito, há pessoas de boa fé e de má fé. Né? Nesse sentido, eu coloco ali entre aspas esse boa fé, uma pessoa que de fato esteja subjetivamente nos seus valores comprometida com essa cosmovisão, e não estando ali por estar, por algum motivo temporal. Né? Então, no tensionamento agudo desses limites, né, algo que eu acabei já adiantando, podem surgir intelectuais protestantes, porque se certos valores não forem considerados, então não se trata mais de um catolicismo, sim de alguma forma de protestantismo, ou então católicos laicistas. A depender dos tensionamentos, é possível, sim, que esses elementos apareçam, tá? Então, como última palavra, assim, pensando na presença intelectual do Alceu Moroso Lima, eu destaco muito aqui, claro, eu sei que de alguma maneira chovo no molhado, porque isso é amplamente reconhecido, né? Não, apenas retomo aqui o que é francamente entre os estudiosos reconhecido, né? A presença intelectual no campo educacional, então a presença intelectual do Alceu Moroso Lima, ela se espraia na conformação de políticas públicas, na orientação de professores, na difusão, né, de uma cosmovisão católica, inclusive, em certos termos, uma autorização. Quando um intelectual tem essa autoridade simbólica, autorizar o diálogo com a pedagogia moderna, desde que não sejam
a finalidade da educação nos termos católicos não se perca. Então, discutir os meios, sim, mas a finalidade não. Então, se trataria, no limite, assim, de uma organização prática, quase como esvaziar um sentido, talvez, até pragmatista, de algumas teorias ali típicas do escolanovismo, manter as técnicas, mas esvaziar uma certa filosofia pragmatista, incorporando, ou melhor, se apropriando da mesma e situando num espaço de valores católicos. Então, nesses termos, assim, essa autorização do diálogo, então, emprego de certos métodos, também há uma importância do papel dele na expansão de instituições. Quero crer que a exposição da professora Natália, ela vai falar da formação da PUC, né, dando destaque para o padre Leonel Franca. Então, criação de instituições, esse fomento do ensino confessional. Essa é uma presença intelectual, assim, que eu estou tentando me exprimir. Vai desde políticas públicas a viabilizar, colocar um tijolo por sobre o outro, negociar a doação de um terreno, ao mesmo tempo conseguir trazer outros intelectuais do exterior, por exemplo. Bom, basta pensar na presença, inclusive, Jacques Maritain no Brasil, desde 1936, né, voltando da Argentina, faz uma parada aqui. Já tudo isso é viabilizado por uma ação intelectual. Então, repito, é algo dissolvido nas instituições, dissolvido na cultura. Bom, então, nessa luta por conquistar posições, né, inclusive nos termos de uma estratégia para conseguir combater no cenário político, intelectual, de modo geral, os intelectuais católicos, ali marcadamente na década de 30, então, de uma maneira ampla, difusa no espaço social, acabam por conseguir efetivar, assim, um modelo de ação bastante importante, bem sucedido, nesse campo, melhor dizendo, na interseção desses três campos, né? O educacional, o político e o religioso. E cabe destacar, assim, enquanto é muito forte, a meu ver, na década de 1930, o quanto, com a ideia de Dom Sebastião Leme, da conformação de uma elite intelectual católica, há um afastamento de uma tradição do catolicismo, mesmo Gilberto Freire, né, chama de adocicado, né, que seria típico da América Portuguesa, que vai ao encontro, mais então, ali na década de 30, de uma perspectiva afrancesada, digamos assim, que é um catolicismo mais intelectualizado. Bom, é um catolicismo, a ideia era debater com a moderna ciência. Então, Alceu Moroso Lima, ele pode ser entendido também, né, como um dos personagens capitais desse cenário do imaginário cultural, formativo, brasileiro. Aqui eu destaco especialmente a primeira metade do século XX, mas certamente ultrapassa, né? Situo aqui na primeira metade por conta do texto específico que discutimos, né? Então foi um ponto de balizamento para interpretações e posicionamentos em um universo de representação, então nesse universo que é nomeadamente impactado pelos intelectuais católicos. E esse quadro impactado, esse impacto, melhor dizendo, ele se coloca para além de atingir exclusivamente os católicos. Na medida do enfrentamento feito com liberais, por exemplo, como a discussão era colocada, isso já reposiciona, se a gente for pensar nos termos assim de um espectro, né? Isso posiciona o espectro mais a um lado, mais ao outro, né? Então, como últimas palavras aqui para concluir, na sua ação política cotidiana, então, intelectuais católicos, sob a direção de Alceu Moroso Lima, promoveram essa retomada de tradições interiorizadas no imaginário da população em geral, em busca de reabilitar conceitos pertencentes ao campo religioso
como elementos argumentativos válidos na Primeira República e na Era Vargas. Veja, com uma emergência do laicismo, argumentos que fossem, de alguma maneira, ancorados no capital de símbolos, no repertório intelectual católico, eram refreados ou então destituídos do seu mérito no debate. E essa elite intelectual católica, então, repito, conformada ao redor de Dom Leme, Alceu Moros Lima talvez tenha sido a sua expressão mais contundente, consegue trazer esses elementos para um debate de altíssimo nível, num âmbito liberal, laicista, então consegue fazer de fato um enfrentamento no campo das ideias, e também da prática. Então, isso foi absolutamente capital para o enfrentamento da laicização, então conformando-se outra possibilidade de apropriação do sentido e da finalidade do processo educativo. Então, acho que são boas palavras realmente para concluir, né? A ideia de sentido e finalidade. Todos esses princípios, essas ações, em última instância, no limite, significam impactar imaginário, capacidade de argumentação, sensibilidade das pessoas para qual o sentido da educação, a finalidade da educação, segundo a perspectiva católica. Eu agradeço pela atenção dessa longa exposição, né? Deixo aqui o meu contato então, de e-mail, se eventualmente alguém quiser se comunicar comigo, tiver interesse em redes de colaboração, ampliar as discussões. Então está aí o meu contato. Reitero o agradecimento, Jefferson, a plateia tão gentil e atenta, e obrigado mesmo. Bom, muito obrigado, eu que agradeço, né, pela exposição, né, foi um prazer ouvir essa longa, mas interessante exposição que fez para a gente, né. Eu, assim, abro, obviamente, para perguntas, inicio com uma, na verdade, é uma pergunta que eu tinha uma formulação de dúvida e depois, no final, ela mudou, que é o conceito intelectual, né? Eu entendi que você tenta definir, conceituar que é um intelectual, que é o intelectual católico, né? E no começo da exposição, vi uma linha que me parecia que o intelectual é aquele sujeito que, entre as coisas, estaria ligado com uma instituição. Eu fiquei com essa dúvida, né? Parecia que era isso, um intelectual é um sujeito no qual está ligado a uma instituição e dela faz parte, ou então se diz ligado, ou se filia a ela, né? Que ele também entendi que ele circula por espaço que chama de híbrido, achei interessante esse híbrido. E essa é a minha pergunta, né? Se é vinculado à instituição, se não é. Mas depois, no final, né, vem com o conceito de intelectual católico, ou entendo até ou qualquer outro intelectual que se queira definir, né, é aquele que compartilha repertório simbólico mediador, né? Esse termo, quando eu conheci essa expressão, repertório simbólico mediador. Então, eu queria que falasse um pouco sobre o que seria esse repertório simbólico mediador, inclusive dentro do catolicismo, até fora, um conceito que acredito ser mais amplo, e se isso permite verificar disputas, né, entre intelectuais católicos ou qualquer coisa que seja, disputa essa em qual eles discordam, mas não deixa de pertencer ao mesmo grupo, né? Eu acho que eu comecei essa pergunta, eu acho que um pouco caberia, inclusive, a todos os demais que farão palestra, né, o que entende para o intelectual, né? É uma pergunta-chave, acho que todo o ciclo. É isso, que eu começo, depois eu passo a palavra para os demais que desejarem fazer algum comentário ou pergunta. Certo, obrigado, Jefferson. Essa ideia de pertença a uma instituição, ela é bastante importante para se pensar o intelectual, porque dá a medida do alcance que possivelmente ele será capaz de ter. Então, essa representatividade, alcance, é uma das possíveis categorias para se definir o
intelectual, e daí por instituições, é preciso entender assim, instituições num sentido bastante amplo, assim, né? Se houver um grupo de moradores de uma rua, já é possível entender isso como uma instituição, né? Não necessariamente precisa ser uma instituição com CNPJ ou algo nesse sentido, né? Por óbvio. Então, essa ação do intelectual, quando ela vai ganhando maior peso, é bastante esperado que ao redor dele passem a circular alguns intelectuais também que sejam mediadores, intermediários, se a gente for pensar num grande intelectual, que levem adiante aquele conjunto, aquele repertório simbólico, aquela concepção de mundo apresentada por ele. Então, quando eu faço uma menção de que mais do que as características distintivas do seu intelecto, né, mas a posição que ele ocupa, a posição chave no quadro social, o impacto que ele é capaz de ter, é um dos elementos assim absolutamente chave para se oferecer uma definição de intelectual. E aí, quando eu, num esforço ali, penso, né, complementar a ideia de intelectual num adjetivo católico para discutir uma especificidade, então, desses intelectuais que circulam ali entre o campo político, religioso, no caso específico do que discuto hoje, educacional. Quando eu penso nesse repertório simbólico, eu estou pensando em esquemas de percepção, esquemas de pensamento, esquemas de racionalidade, sensibilidades que vão ser mais afloradas, mais sensíveis em um ponto ou em determinado ou em outro ponto, que na medida em que vão se espraiando no quadro social, vão se espraiando na cultura, eles vão afetando pessoas nos termos, inclusive, de afinidades eletivas, e também no sentido, enquanto isso é a definição do intelectual no Karl Meinheim, né? Ele fala do intelectual como um solucionador de problemas também. Então, oferecer uma resposta, oferecer uma direção, oferecer uma interpretação num sentido clássico aí da definição de intelectual, pautado em conceitos universais, né, como de justiça, por exemplo, acabam, por conta dessas esferas de consagração, que muitas vezes são representadas por instituições mesmo, né, ganham a notabilidade e a respeitabilidade, portanto, então, o capital simbólico, ele não repousa exatamente no sujeito, né? O capital simbólico, ele repousa naqueles que o reconhecem. Então, o capital simbólico não simplesmente brota de dentro do sujeito, pode ter um capital simbólico em certo campo, e em outro, por exemplo, no campo educacional, e se esse intelectual migra para o campo político, basta ver aí alguns intelectuais de grande destaque no campo acadêmico, que ao migrarem para o campo político fracassaram, né? Porque não conseguem levar a sua representatividade, esse seu capital simbólico, que ele é, então, reconhecido como pela representação social, digamos assim, que ele é capaz de ter. E então passa também por uma ideia de esfera de legitimidade, né? Esse agente no campo da cultura teria a legitimidade para fazer uma interpretação e uma respeitabilidade, uma confiabilidade por parte de um grupo de pessoas, que aí a mediação entre grupos acaba se conformando nos termos institucionais também, né? Então, essa ideia de estar ligado a uma instituição, ela caminha por aí, como meio de repercussão e de impacto. Bom, uma revista é uma instituição, né? Meio de repercussão e impacto
de ideias, posicionamentos que podem vir dentro de uma tradição muito perene, como no caso, né, do catolicismo, ou pode ser um intelectual de uma vanguarda, que daí é potencialmente um revolucionário, seja lá em qual campo for. Né? Não sei se eu consegui contribuir com a sua questão. Não, contribuiu sim. Agradeço a resposta. Agradeço mesmo. Alguém tem uma outra consideração ou pergunta? Não sei se alguém levantou a mão. Alguém tem algum comentário? Posso falar, Jefferson? Pode, por favor, fica à vontade. Depois do Edivaldo. Tá bem. Se o Edivaldo quiser primeiro, fique à vontade, Edivaldo. Tudo bem. Pode falar, cara, sem problemas. Beleza, obrigada. Bem, boa noite novamente, né? Formalmente agora. Gostaria primeiro de agradecer a organização deste evento, agradecer o convite do Jefferson. É muito importante para nós, enquanto grupo que se dedica aos estudos de história intelectual, poder contemplar esse momento no centro. Estamos aqui, né, Bianca, o Júnior, então acho que o Júnior já expressou bastante nossa alegria em poder compartilhar e compor este evento. Então, eu gostaria apenas de fazer assim alguma contribuição, só para acrescentar isso que o Júnior disse sobre o papel do Alceu Moroso Lima nessa atuação dos intelectuais católicos e a forma como se expressam no centro e principalmente na revista Ordem, porque como ele demarca muito bem, e depois falarei mais, né, sobre, porque apresentarei as contribuições do padre Leonel Franca, enquanto orientador, enquanto escritor e também intelectual religioso e padre da companhia, claro, mas o Alceu, como colocaria Bourdieu, ele falava, mas ele não só falava, ele falava, tinha voz e era ouvido. Então, quando falamos intelectuais católicos, podemos, até discutimos isso recentemente no nosso grupo, que a gente acaba homogeneizando a categoria, e não é tão simples, porque o Alceu se destaca, né, o Alceu Moroso Lima se destaca de forma muito significativa, então ele compõe a intelectualidade católica, mas ele não é um intelectual católico pura e simplesmente que compõe aquele grupo. Ele tem uma proximidade muito grande com Dom Leme, ele tem uma proximidade muito grande com Leonel Franca, e isso o diferencia. Eu penso que mesmo nos seus escritos, nas suas publicações, não é possível mensurar o impacto dessa relação. Nós vamos conseguir isso com pesquisas como a do Júnior, do Oriomar, do professor Oriomar, por exemplo, e outras tantas, né, que contribuem aí na pós-graduação, enfim, que nos permitem fazer essa avaliação, porque quando nós começamos a realizar as nossas investigações, por exemplo, vendo Leonel Franca, em muitas passagens, muitas correspondências, Dom Leme escreve, olha, vocês estão organizando a Pontifícia, a Universidade Católica, e eu não poderei acompanhá-lo, mas, né, pensando, né, na sua organização inicial, mas o Alceu irá, e ele sabe tudo, eu já falei com ele me representa, ele te acompanha. Então, ele não é um simples intelectual ou intelectual que contribui de forma como os outros. Ele se destaca nesse sentido. Então, parabenizo e agradeço aqui as contribuições do Júnior, porque nós conseguimos pensar essa presença do intelectual que tem voz e que
embora esteja muito afinado com o discurso católico religioso, é capaz de não manifestar isso, ele não manifesta essa forma explícita de relação tão próxima com Dom Leme e Leonel Franca, por exemplo. Nós conseguimos isso nos aprofundando nessas pesquisas. E eu penso que as demais investigações que o Júnior vem realizando, não só com o Alceu Amoroso Lima, mas também com as produções de suas orientandas na pós-graduação, que são outros intelectuais que estão em volta, né, do Alceu, isso é muito significativo, né, porque nós conseguimos fazer uma avaliação muito mais pormenorizada de como essa rede de sociabilidade se compõe, de como essas questões se encaminham, porque quando falamos, por exemplo, ordens religiosas, nem todas as ordens religiosas tinham o mesmo impacto na Igreja Católica. Vemos aí, com Leonel Franca, muitos embates pesados e desagradáveis entre Congregação Mariana, Companhia de Jesus, então eles não recebem o mesmo impacto, a mesma, poderíamos dizer assim, não gosto da palavra, mas a mesma influência, ou a mesma voz. Então, a mesma coisa eu pontuo com o Alceu Amoroso Lima, que é um intelectual católico, que se posiciona de forma muito significativa, mas que é um intelectual de muito destaque. Então, penso que seja a chave para entender outros pontos, né? Porque quando chego no Leonel Franca, também preciso entender um pouco, pelo menos, do Alceu Amoroso Lima, para que eu consiga ir analisando de forma mais minuciosa a sua atuação, né, no campo intelectual, religioso, político, porque eles são multifacetas, e isso é muito interessante. E aí, é claro, né, a participação ativa deles no Centro Dom Vital e na revista A Ordem nos aproximam aqui, e por isso manifesto o nosso contentamento em poder contribuir com esse momento. É isso. Que bom, obrigado pelas palavras, compartilhar essa sua experiência de agora. Oriomar, você tem algum comentário complementar para fazer? Eu posso passar a palavra para o Edivaldo? Não, acho que a Natália complementou de uma maneira excelente. Podemos seguir, sim. Então, Edivaldo, fica à vontade. Ok. É possível me ouvir bem? Minha internet está instável. Ótimo. Então, tá bem. Então, primeiramente, eu quero cumprimentar o Centro Dom Vital, na figura do Jefferson e daqueles que estão junto com o Jefferson nesse processo. Depois, parabenizar também o professor Oriomar e o seu grupo de pesquisa por essa exposição muito interessante de Alceu. E é nesse sentido que a sua fala foi me despertando um conjunto de coisas, mas eu quero ser assim breve, no sentido de fazer uma pequena consideração e depois uma pequena pergunta. Eu estou trabalhando uma obra de um filósofo da Universidade de Quito, uma obra que foi publicada em 1959, do Alfredo Carrillo Narváez. Essa obra se chama Trajetória do Pensamento Filosófico na América Latina, tem em espanhol. E nessa obra, esse autor coloca o Alceu como um existencialista, não como um escolástico, um tomista, né? Ele abre uma seção para o tomismo, mas não põe Alceu lá. Então, é interessante como que de fora do Brasil, as leituras sobre Alceu, elas vão ser construídas também. Né? Então, Alceu é tido como um existencialista a partir da obra dele, O Existencialismo e Filosofia de Nosso Tempo. Essa é a obra de base que o texto usa. Eu só estou fazendo essa pontuação porque eu acho que em Alceu há inúmeras dimensões. Acho que nesse sentido, talvez acho que vale a pena o Centro Dom Vital capitanear um processo de explicitação dessas facetas de Alceu, né? Acho que esse é um ponto. À medida que o Oriomar ia sinalizando do debate da educação, dos princípios pedagógicos,
o Cury e o Saviani vão se referir ao Alceu amoroso e vão dizer que o Alceu formula uma educação nova, mas católica, né? Eles mostram a simpatia de Alceu pela escola novismo, mas a crítica que Alceu faz dizendo, nos fundamentos e nos fins, eu não concordo com a escola nova, mas nos meios eu concordo. Então, essa é um pouco a formulação que tanto o Cury e o Dermeval Saviani apontam, né, com um diálogo com o Alceu no debate da educação brasileira. Acho que essa é uma consideração. E daí, talvez, agora, 2 pontos, né? É possível a gente ver elementos dos princípios pedagógicos de Alceu na nossa primeira LDB? Estava pensando nisso, porque a nossa primeira LDB de 61, ela tem todo um traço humanista. E a partir da sua exposição, Oriomar, eu estava aqui me perguntando, no sentido de que, por exemplo, eu fui todo formado na primeira LDB, não na segunda LDB, né? E nesse sentido, ela tem um cunho muito mais humanista. Então, a minha questão é, será que seria possível a gente investigar os princípios de Alceu, né, na primeira LDB, né? E aí, um outro ponto que você tocou, o Jacques Maritain, qual a presença dos filósofos europeus, nesse momento, em Alceu, na formulação dos princípios pedagógicos? O Jacques Maritain já está presente nesse processo? Porque essa obra que você cita dele, do Alceu, Humanismo Pedagógico, essa obra eu não cheguei a ler. Eu li essa sobre existencialismo, uma sobre economia, que ele escreve, um belo livro sobre economia, depois Tudo é Mistério, né? Quer dizer, são os 3 livros, praticamente, que eu me avizinhei de Alceu, mas essa obra sobre a pedagogia eu não li. Então, quais são esses pensadores europeus, como o Chesterton, Maritain, o Léon Blois, essa geração de intelectuais franceses, que, de um modo ou de outro, estão, assim, pegando Alceu também, né? Com quem Alceu dialoga no horizonte do pensamento francês. Então, um pouco nesse sentido. E parabéns pela sua exposição e pelo trabalho do grupo que aqui está presente. Né? Certo, Edivaldo. Muito legais as suas indicações, as suas considerações. Eu acho que essa questão sobre um possível impacto na LDB de 1961 dá um belo estudo, né, de se pensar quais os autores que possam ter impactado realmente como fundamento, inclusive nos termos, bom, como ele próprio conclui o artigo, né, sua exposição, não necessariamente de um modo explícito, né? Eu considero o ano de 1936, que é o ano, então, da publicação do texto sobre princípios pedagógicos, como um ano absolutamente capital, pelos termos que, inclusive, que você já indicou nos seus comentários, né? O livro Humanismo Integral, ele é de 1936, né? E inclusive, assim como os difusores desse livro, quem prefaciou a primeira edição desse livro foi Alceu Amoroso Lima, né? E no livro de memórias, né, leva o título Memórias Improvisadas, que é a entrevista, não vou ser capaz de lembrar agora quantos foram e quem foram os entrevistadores, mas enfim, ao registro nesse livro Memórias Improvisadas, o próprio Alceu Amoroso Lima coloca esse ano de 1936, o impacto da obra do Maritain, o fato de eles foram até o Porto de Santos acho que foi o Porto de Santos. Bom, agora talvez eu possa estar me atrapalhando, mas enfim, foram ao Porto. O Jacques Maritain passou um dia aqui no Brasil, foi recebido pelo Alceu Amoroso Lima. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito...
Aí, tranquilo. Pronto, resolvi. E o impacto dessa ideia de um humanismo integral, lá, ele relata como sendo absolutamente decisivo nos termos de uma passagem de um conservadorismo que ele mesmo reputa nas memórias como é sabido, né, bastante tributário do impacto da ação francesa, né, Charles Maurras, no pensamento e na forma de agir, enfim, no modo de conduzir o centro e de se posicionar do Jackson de Figueiredo, né? Então, inclusive é belíssima a compilação que a Academia Brasileira de Letras faz, com 2 volumes das cartas entre Alceu Moroso Lima e Jackson de Figueiredo, ali narrando todo o processo que é possível, né, verificar todo o processo de conversão. Então, eu quero crer que nesses termos e que inclusive animam a ação católica, né, a ideia de um humanismo cristão, que sempre vai passar por essa ideia de o ser humano integral, a dignidade humana. Aí eu precisaria retomar lá a LDB de 61 e ver, mas me parece a sua hipótese bastante razoável, assim, de ser possível encontrar esse impacto. Então, nesse ano de 1936, eu entendo que o humanismo no integral, nos termos do Maritain, ele ainda não está francamente expresso, e até por esse motivo eu coloquei lá a encíclica do Pio XI, porque ela foi reproduzida em seu texto, na ordem, ela de modo recorrente por diferentes autores que publicavam na revista, ela era mencionada. Então eu reputo muito no sentido, pensando inclusive ele como mediador, e a interpretação do Saviani, do Cury, acho que ela é quase consensual nesses termos, da questão de fundamentos, princípios e fim. Eu também enxergo dessa maneira. E o entendimento que eu tenho é que, mais do que nos textos do Alceu Moroso Lima, nós vemos a descrição propriamente dita de como fazer tecnicamente, o que há é esses textos de reafirmar fundamentos, de alguma maneira até torná-los mais palatáveis para o entendimento, né, esse papel de intérprete, de mediador. E aí na Revista Brasileira de Pedagogia, por exemplo, né, que foi publicada de 34 a 38, lá você vê um debate assim ininterrupto com essas ideias escola-novistas, primeiro com a direção do Everaldo Backhäuser, em seguida com a direção do Helder Câmara, né? Um Helder Câmara ali, inclusive, largando a camisa verde, né? Então, tem até o trabalho de mestrado de ex-orientando a Marielle, em que ela discute os textos publicados pelo Helder Câmara na Revista Brasileira de Pedagogia, e essa simpatia ao movimento integralista está bastante explícito lá, que depois será refutado. Então a gente tem que pensar aí que essa primeira metade dos anos 30, até por todas as agitações sociais ali, né? Então, Vargas, você tem ali intentona comunista, essa revolução constitucionalista, há uma efervescência combativa ali que acabava, a meu ver, acirrando muito espíritos em ideias duras ou fortes, de alguma maneira, né? E o Jacques Maritain, acho que ali de 36 para frente, daí isso vai ficando mais claro nos textos adiante. Já na década de 50,
há que se pensar a experiência de convívio com protestantes na América do Norte, né, quando ele vai para trabalhar na União Pan-Americana, o seu vai trabalhar na União Pan-Americana em Washington, e tem o livro, né, Experiência Americana, em que ele narra isso, que também o afetou. Então, é uma trajetória intelectual que é um arco, assim, que ao final ele mesmo entendia como tendo partido de princípios autoritários, e a história da sua trajetória ser essa aproximação de um humanismo integral, até brincando na entrevista, né, e acho que tem no livro de memórias também, ele diz, eu comecei a vida bombeiro e termino a vida incendiário. Eu acho que como metáfora, assim, expressa muito bem, assim, numa autoanálise ali da sua trajetória. Mas eu gostei muito dessa ideia de pensar a LDB de 61, que como atravessou, né, como chegou lá. Vale essa investigação mesmo, assim. Olha, Oriomar, essa ideia, ela está posta no grupo, ela necessariamente não é uma coisa de posse minha, então, ela está lançada. Mas só assim, para a gente reconhecer, o Paulo, a gente está comemorando hoje o nascimento de Paulo Freire, né, o centenário. Paulo Freire, ele tem uma herança espírita e católica, e Paulo Freire vai dizer assim, ó, o Alceu é quem me levou para o catolicismo. Essa é a grandeza do Alceu em Paulo Freire, né? Isso é uma fala explícita de Freire. As leituras de Alceu me levou para aquilo que de melhor o catolicismo tem. Né? Então, isso para fazer menção aos 100 anos de Paulo Freire, a beleza de Alceu e a influência de Alceu na presença do pensamento freiriano. Enfim, só esse comentário. Obrigado. Obrigado você, Edivaldo. Um prazer conversar com você. Bom, gente, eu vou fazer a pergunta que a Juliana Santos mandou pelo chat e a gente depois encerra também o apresentar da hora, nada contra, mas a Rita tem suas obrigações aí. A Juliana Santos escreve no chat, né? Parabéns pela apresentação. Muito bem feita a contextualização das demandas da área da educação, da intelectualidade católica naquele período. Fiquei pensando na questão apresentada na palestra inaugural sobre a mudança no pensamento do Alceu Moroso Lima e se isso ocorreu num campo educacional, ou seja, se a ideia de educação integral sofreu modificações em textos dele e décadas posteriores, se possível, é claro. Obrigado pela palestra. Então, essa é a pergunta da Juliana. Ótimo, Juliana. Obrigado pela questão. E esse princípio de educação integral está ali dentro ela é absolutamente lastreada e posicionada em princípios doutrinários ali que não podem ser simplesmente alterados, né? A gente está falando de doutrina ali. Então, por conta dessa ideia de corpo, intelecto, espírito, numa educação que se pretenda e que seja ancorada numa cosmovisão católica, essa ideia de educação integral, então, essencialmente, ela não se modifica. O modo de falá-la, de apresentá-la, quem sabe, mas, assim, enquanto fundamento, enquanto princípio, ela não há como ela se modificar sem haver uma reordenação doutrinária, né? Então, eu, inclusive, nem acompanhei, até mesmo porque as discussões sobre a educação são mais anteriores mesmo, né? Década de 50, o seu Moroso Lima. Não li textos específicos adiante, assim, que ele faça menção à educação integral, mas com alguma segurança, por essas questões doutrinárias e do conceito de pessoa mesmo, não seria possível sem que se tornasse uma educação integral protestante, que aí haveria um conflito. Mas agradeço muito pela pergunta, obrigado.
Bom, gente, eu queria, assim, para terminar, agradecer a toda a presença, a contribuição, né? Isso deixa de ser ainda bem, graças a Deus, nossas palestras deixam de ser palestras e passam a ser uma roda de conversa e debate, que é o que me deixa muito satisfeito, feliz, né? Então, agradeço a participação. Na semana que vem, dia 24 de setembro, vai ser a professora Bianca, que também está aqui conosco, né, sobre contribuições de Everaldo Backhouse para a renovação da pedagogia católica no Brasil, 1928 a 1946. Então, na 24, sexta-feira, 18h30, né? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Muito obrigado, tenham todos uma ótima noite, ótimo fim de semana e até. Um abração e beijo a todos. Gente, muito obrigado. Muito feliz. Tchau, tchau, tchau. Boa noite.